Sabe por que você trabalha todo mês, economiza quando pode, mas continua no mesmo lugar financeiramente? Enquanto você luta para juntar R$ 1.000 na poupança, tem gente que faz esse dinheiro trabalhar e se multiplicar sem esforço. E não é sorte, não é herança. E definitivamente não é porque essas pessoas são mais inteligentes que você. Warren Buffett, o homem que transformou $114 em mais de 100 bilhões, revelou algo que vai doer de ouvir, mas que pode mudar completamente sua vida financeira. E olha, não é sobre trabalhar mais horas, não é sobre fazer um curso caro, e não é sobre investir em criptomoedas ou day trade. Na verdade, é exatamente o oposto de tudo que te ensinaram. Enquanto você está aí achando que precisa de muito dinheiro para começar a investir, tem adolescente de 15 anos fazendo seu dinheiro crescer 10, 15, 20% ao ano. Enquanto você espera o momento perfeito, o timing certo, sua chance de construir riqueza está literalmente evaporando. A cada dia que passa, você está ficando mais pobre, mesmo que seu salário aumente. E sabe qual é a parte mais frustrante? As respostas sempre estiveram na sua frente, tão óbvias que você ignorou, tão simples que você achou que não funcionariam. Warren Buffett não usa estratégias secretas de Wall Street. Ele não tem acesso a informações privilegiadas que você não tem. O que ele tem é uma mentalidade completamente diferente sobre dinheiro. Hoje, eu vou revelar as verdades que Warren Buffett levou décadas para aprender, mas traduzidas para a nossa realidade brasileira. Com números reais, em reais, com exemplos de empresas que você conhece e consome todo dia. E no final desse vídeo, você vai entender exatamente por que ainda não é rico. E mais importante, o que fazer a partir de agora para mudar isso. Antes de começar, me faz um favor. Se você quer realmente construir riqueza, se você está cansado de ficar no mesmo lugar financeiramente, deixa aqui embaixo um like nesse vídeo. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo esse conteúdo que pode mudar sua vida. E se inscreve no canal porque toda semana eu trago a mentalidade de Warren Buffett adaptada para a realidade de quem ganha em reais, vive no Brasil e quer construir patrimônio de verdade. Ativa o sininho porque esse conhecimento precisa chegar em mais pessoas. Agora sim, vamos ao que interessa. A verdade brutal. Por que você continua pobre mesmo trabalhando tanto? Deixa eu ser direto com você. Brutal até. Você provavelmente já ganhou mais de R$ 500 mil na sua vida, talvez até mais de 1 milhão. Onde está esse dinheiro agora? Evaporou, foi embora em parcelas, em financiamentos, em coisas que você nem lembra mais que comprou. E enquanto isso, tem gente que pegou R$ 10 mil há 10 anos e transformou em 200 mil. Não é mágica, é mentalidade. Warren Buffett começou com praticamente nada. Quando tinha a sua idade, ele já estava acumulando. Não porque ganhava mais, mas porque entendia algo fundamental que a maioria das pessoas leva a vida inteira para aprender, ou nunca aprende. E esse algo é tão contra-intuitivo, tão contra o senso comum brasileiro, que quando você entender, vai bater na testa e pensar como não viu isso antes. O brasileiro médio trabalha 40 anos da vida, ganha, segundo o IBGE de 2025, uma média de R$ 3.200 por mês. Isso dá R$ 38.400 por ano. Em 40 anos de trabalho, são mais de 1,5 milhão de reais que passam pela sua mão. 1,5 milhão. Deixa isso afundar. Agora me responde, onde está esse dinheiro? Se você pudesse voltar no tempo e aplicar apenas R$ 500 por mês desse valor durante esses 40 anos, sabe quanto você teria? Com uma rentabilidade conservadora de 10% ao ano, você teria mais de 3 milhões de reais. 3 milhões. E você precisaria investir apenas R$ 240 mil do seu próprio bolso ao longo desses 40 anos. Mas não é isso que acontece, não é? E Warren Buffett sabe exatamente por quê. O poder invisível que cria bilionários. E por que você não usa compounding? Juros compostos. A 8ª maravilha do mundo, como Einstein supostamente chamou. Mas espera, você já ouviu falar disso 1000 vezes, certo? Então, por que não funciona para você? Porque você não entendeu de verdade. Deixa eu te mostrar com números brasileiros, com a nossa realidade. Imagina 2 amigos, João
e Maria. Ambos têm 25 anos. João começa a investir R$ 500 por mês religiosamente. Maria decide que vai começar daqui 10 anos, quando estiver mais estabilizada. João investe durante 10 anos, coloca um total de R$ 60 mil e depois para. Nunca mais coloca um centavo. Maria, depois de 10 anos, começa a investir R$ 500 por mês e continua por 30 anos. Ela investe um total de R$ 180 mil, o triplo de João. Aos 65 anos, considerando uma rentabilidade de 10% ao ano acima da inflação, João tem mais de 1,9 milhão de reais. Maria, que investiu o triplo, tem aproximadamente 1,1 milhão. João investiu menos, parou mais cedo e tem quase o dobro. Isso é o poder do tempo. Isso é compounding. E isso é exatamente o que Warren Buffett fez. Mas aqui está o problema. Você não tem 40 anos para esperar, certo? Errado. Essa é exatamente a mentalidade que te mantém pobre. Você tem hoje, e daqui 10 anos você vai olhar para trás e desejar ter começado hoje. A pergunta não é se você tem tempo. A pergunta é se você vai usar o tempo que você tem. Um exemplo real do mercado brasileiro. Se você tivesse investido R$ 10 mil em ações da Magazine Luiza em 2010, mesmo com todas as oscilações, altos e baixos, crises, pandemia, você teria multiplicado esse dinheiro em mais de 40 vezes até o pico. 10 mil se transformariam em mais de 400 mil. Mas você precisa entender, isso não aconteceu em um dia. Foi ano após ano, dividendos sendo reinvestidos, compounding fazendo seu trabalho silencioso. O círculo de competência. Por que você perde dinheiro em coisas que não entende? Aqui está outra verdade que dói. Você está investindo em coisas que você não entende, e isso está te mantendo pobre. Warren Buffett tem uma regra de ouro: nunca invista no que você não entende. Parece óbvio? Então por que tem gente comprando criptomoedas sem saber como o blockchain funciona? Por que tem gente entrando em day trade sem entender análise técnica de verdade? Por que tem gente comprando ações de empresas que nunca usou os produtos? FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, é um dos maiores destruidores de patrimônio que existe. Seu vizinho ganhou dinheiro com Bitcoin, seu primo ficou rico com NFT, seu colega de trabalho está lucrando com opções. E você? Você entra atrasado, compra no topo e perde dinheiro. Sempre a mesma história. Vou te dar um exemplo brasileiro bem claro. Você usa Nubank. Você entende como um banco digital ganha dinheiro? Você sabe quantos clientes eles têm? Qual a margem de lucro deles? Se você não sabe responder essas perguntas, você não deveria investir em ações do Nubank. Simples assim. Mas você provavelmente usa Ambev todo final de semana, não é? Você sabe quanto custa produzir uma lata de cerveja e por quanto eles vendem? Você entende o poder de marca que eles têm? Esse é o tipo de negócio que você deveria analisar. Warren Buffett investiu bilhões em Coca-Cola porque ele entendia perfeitamente o negócio. Uma empresa que vende um líquido açucarado por 100 vezes o custo de produção, com uma marca reconhecida globalmente. Simples, rentável, compreensível. Ele nunca investiu em empresas de tecnologia complexa durante décadas porque ele não entendia. Ele perdeu oportunidades? Com certeza. Mas ele também evitou desastres. No Brasil, seu círculo de competência pode incluir empresas como Ambev, WEG, Localiza, Magazine Luiza, Petrobras. Empresas que você vê funcionando, que você usa, que você entende o modelo de negócio. Se você trabalha com construção civil, você tem vantagem em entender construtoras. Se você trabalha com varejo, você entende melhor empresas de consumo. Use isso a seu favor. Temperamento. Por que sua cabeça é seu maior inimigo? Março de 2020. Pandemia. O Ibovespa despencou de 119 mil pontos para 63 mil pontos em semanas. Queda de mais de 47%. Pânico generalizado. Fim do mundo. Todo mundo vendendo. Você vendeu? Se vendeu, você perdeu a maior oportunidade de compra da década. Warren Buffett tem uma frase que vale ouro. Seja ganancioso quando os outros estão com medo, e tenha medo quando os outros estão gananciosos. Em março de 2020,
Enquanto todo mundo vendia em pânico, quem comprou e segurou viu o Ibovespa voltar aos 120 mil pontos em menos de um ano. Quem investiu R$ 10.000 na Magazine Luiza a R$ 2 por ação viu o papel chegar a mais de R$ 27 em meses, ganho de mais de 1.200%. Mas você não fez isso, fez? E sabe por quê? Por causa do seu temperamento. Você deixou a emoção controlar suas decisões. E emoção no mercado financeiro é o caminho mais rápido para a pobreza. Deixa eu te contar o que realmente aconteceu em 2008, na maior crise financeira desde 1929. Warren Buffett, aos 78 anos, enquanto todo mundo estava vendendo tudo e guardando dinheiro debaixo do colchão, investiu US$5 bilhões no Goldman Sachs. 5 bilhões. Em plena crise. Todo mundo achava que ele estava louco. Ele ganhou mais de 3 bilhões com essa operação. Por quê? Porque ele tinha o temperamento certo. Ele sabia que era uma empresa sólida, temporariamente desvalorizada pelo pânico. No Brasil aconteceu algo similar em 2015 e 2016. Crise política, impeachment, recessão econômica. O Ibovespa chegou a 38 mil pontos. Todo mundo vendendo. Quem teve o temperamento certo para comprar e segurar, viu o índice mais que triplicar nos anos seguintes. Seu maior inimigo não é o mercado, é você mesmo. É o seu desejo de ficar rico rápido. É a sua impaciência. É o seu medo quando todo mundo está com medo. É a sua ganância quando todo mundo está ganancioso. Se você conseguir dominar suas emoções, você já está na frente de 90% dos investidores. Margem de segurança. Como nunca perder dinheiro. A primeira regra de Warren Buffett é nunca perca dinheiro. A segunda regra é nunca esqueça a primeira regra. E como você faz isso? Com margem de segurança. É um conceito tão simples e tão poderoso que é impressionante como pouca gente aplica. Imagina que você vai comprar um apartamento. O apartamento vale R$500 mil. Você pagaria 700 mil nele? Claro que não. Mas é exatamente isso que as pessoas fazem na Bolsa de Valores. Elas compram ações superfaturadas porque está todo mundo comprando, porque está na moda, porque o YouTube disse que ia subir. Margem de segurança significa comprar algo por menos do que vale. Muito menos. Se uma ação vale R$50, você quer comprar por 30, 35 no máximo. Isso te protege de erros de análise, de eventos imprevistos, de mudanças no mercado. É o seu colchão de segurança, um caso clássico brasileiro. Em 2016, as ações da Petrobras chegaram a valer menos de R$4. A empresa estava no meio do escândalo da Lava Jato. Todo mundo vendendo, pânico total. Mas a Petrobras era e continua sendo a maior empresa de energia do Brasil. Tinha bilhões em ativos, reservas gigantescas de petróleo, infraestrutura consolidada. Quem comprou a R$4 com margem de segurança viu a ação chegar a mais de R$40 nos anos seguintes. Multiplicação de 10 vezes o investimento. Mas atenção, margem de segurança não significa comprar qualquer coisa barata. Uma empresa ruim barata continua sendo uma empresa ruim. Você precisa encontrar empresas boas, sólidas, com fundamentos fortes, que estão temporariamente baratas por causa de algum problema passageiro ou por causa do humor do mercado. No mercado brasileiro atual de 2025, você precisa analisar cada empresa com cuidado. Qual é o lucro dela? Quanto de dívida ela tem? Ela tem vantagens competitivas? O setor dela está crescendo? E, principalmente, o preço atual dá margem de segurança suficiente. Se você não consegue responder essas perguntas, você não deveria estar comprando. Valor intrínseco. O que realmente importa preço é o que você paga. Valor é o que você recebe. Essa é uma das frases mais importantes de Warren Buffett. Que a maioria das pessoas confunde completamente essas duas coisas. O preço de uma ação muda todo dia, toda hora, todo minuto. Mas o valor intrínseco de uma empresa, o valor real dela, não muda tão rápido. O valor intrínseco é quanto dinheiro aquela empresa vai gerar para seus donos ao longo do tempo. É o fluxo de caixa futuro trazido a valor presente. Deixa eu simplificar. Imagina que você vai comprar uma padaria.
Quanto você pagaria por ela? Você não vai olhar quanto a padaria do lado foi vendida semana passada. Você vai olhar quanto essa padaria específica fatura por mês, quanto de lucro ela dá, quanto ela pode crescer, quanto tempo ela vai durar. Isso é valor intrínseco. Na bolsa, as pessoas se esquecem disso. Elas compram porque o preço está subindo, vendem porque o preço está caindo. Mas o preço não significa nada se você não entende o valor real por trás. A Magazine Luiza já valeu R$ 27 por ação e caiu para menos de R$ 2. O valor intrínseco da empresa mudou tanto assim? Não. O que mudou foi o humor do mercado, a especulação, as expectativas exageradas. Um exemplo prático com números brasileiros. A WEG, empresa de motores elétricos de Santa Catarina. Uma empresa sólida, com tecnologia, exportação forte, crescimento consistente. Se você calcular o valor intrínseco dela baseado nos lucros que ela gera, no crescimento histórico dela, na solidez do balanço, você consegue estimar um valor justo por ação. Se o mercado está vendendo abaixo desse valor, você compra. Se está vendendo acima, você espera. O problema é que calcular valor intrínseco dá trabalho. Requer estudo, análise, planilhas. É muito mais fácil olhar um gráfico e ver uma linha subindo. Mas é exatamente por isso que você não é rico, porque você escolhe o fácil em vez do correto. A dívida, o assassino silencioso da sua riqueza. Agora vamos falar de uma verdade que vai doer em muita gente. Você não pode ficar rico se está afogado em dívidas. É matematicamente impossível. E o brasileiro médio está afogado. Segundo dados do Banco Central de 2025, mais de 72 milhões de brasileiros estão com contas em atraso ou com o nome sujo. Isso é mais de 40% da população adulta. A dívida média do cartão de crédito cobra juros de mais de 400% ao ano. 400%. Você entende o que isso significa? Se você deve R$ 5.000 no cartão e paga apenas o mínimo, em um ano você vai dever mais de 20 mil. Enquanto isso, se você investisse esses R$ 5.000 na renda fixa com 13% ao ano, você teria 5.650 em um ano. A diferença entre ficar rico e ficar pobre está literalmente nessa decisão. Warren Buffett viveu 50 anos da vida dele na mesma casa que comprou por $31 mil. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não comprou Ferrari, mansão de 50 milhões, iate. Por quê? Porque ele entende que cada real gasto em bobagem é um real que não está trabalhando para criar mais riqueza. No Brasil, isso é ainda mais crítico. Com juros altos, com inflação corroendo o poder de compra, com salários que não acompanham o custo de vida, você simplesmente não pode se dar ao luxo de viver acima das suas possibilidades. Você precisa viver abaixo. Muito abaixo. Se você ganha R$ 3.000 por mês e gasta 3 mil, você vai morrer pobre. Simples assim. Você precisa ganhar 3 mil e gastar 2 mil. Esses R$ 1.000 de diferença, investidos consistentemente a 10% ao ano, se transformam em mais de R$ 200 mil em 10 anos. Isso é a diferença entre ter segurança financeira e viver mês a mês pelo resto da vida. Mas aqui está o que acontece. As pessoas querem o iPhone mais novo, o carro zero, a roupa de marca, a viagem para Miami, e pagam tudo parcelado, pagam juros absurdos e ficam presas nesse ciclo de consumo e dívida pelo resto da vida. Enquanto isso, Warren Buffett usa o mesmo celular flip por anos, dirige um carro comum e é uma das pessoas mais ricas do planeta. O aprendizado contínuo. Por que você precisa estudar como se sua vida dependesse disso? Warren Buffett passa 80% do seu dia lendo. Aos 94 anos, ele lê relatórios anuais, demonstrativos financeiros, jornais, livros. Ele não para de aprender. E sabe por quê? Porque o mundo muda, o mercado muda, as empresas mudam, e quem não aprende fica para trás. Você reclama que não tem dinheiro para investir, mas gasta horas no Instagram, no TikTok, assistindo Netflix, e não investe nem 30 minutos por dia estudando sobre finanças, sobre investimentos, sobre empresas.
Você acha que vai ficar rico assim? Com conhecimento de senso comum, com o que todo mundo sabe. O conhecimento é a única vantagem competitiva real que você tem. No Brasil de 2025, com todas as informações disponíveis gratuitamente na internet, com demonstrativos financeiros públicos, com cursos gratuitos, com YouTube, podcasts, livros digitais, não existe desculpa para não estudar. Mas não estou falando de fazer MBA em Harvard. Estou falando de entender o básico. Saber ler um balanço patrimonial. Entender o que é lucro líquido, margem líquida, retorno sobre patrimônio, dívida líquida sobre EBITDA. Parece complicado? É mais simples do que você imagina, mas requer esforço, requer dedicação. E aqui está a parte boa. 95% das pessoas não vão fazer esse esforço. Elas vão continuar comprando dica de ação em grupo de WhatsApp. Vão continuar seguindo influencer que promete retorno de 50% ao mês. Vão continuar perdendo dinheiro. E você vai ser diferente. Você vai estudar, você vai entender. E você vai se separar da manada. A história real. Os 114 dólares que se transformaram em bilhões. Deixa eu te contar uma história que vai colocar tudo em perspectiva. Quando Warren Buffett tinha 11 anos, ele comprou suas primeiras ações. 3 ações da Citi Service por 38 dólares cada. Um total de 114 dólares, uma fortuna para uma criança na época. As ações caíram imediatamente para 27 dólares. Ele ficou apavorado, mas segurou. Quando voltaram para 40, ele vendeu. Lucro pequeno. Logo depois, as ações subiram para mais de 200 dólares. Primeira grande lição, paciência. Mas a história não acaba aí. Esses 114 dólares iniciais, com o conhecimento correto, com a mentalidade certa, com decisões consistentes, se transformaram em mais de 140 bilhões de dólares ao longo de 80 anos. 140 bilhões. De 114 dólares. Agora deixa eu traduzir isso para a nossa realidade. Se você tem R$1.000 hoje e conseguir replicar nem que seja uma fração do que Warren Buffett fez, você pode transformar isso em 1 milhão em algumas décadas. Parece impossível? Não é. É matemática. É compounding. É paciência. É mentalidade. Mas você precisa começar. Você precisa dar o primeiro passo. Não daqui a um mês. Não quando você tiver mais dinheiro. Hoje. Agora. Mesmo que sejam R$100. Mesmo que sejam R$50. O importante é começar e nunca parar. A mentalidade brasileira. O que está te segurando? Agora vamos falar de algo que ninguém quer ouvir. A mentalidade brasileira está te mantendo pobre. E não é culpa sua. É cultural, é social, é histórico. Mas se você não reconhecer isso e mudar, você vai ficar preso. No Brasil, fomos ensinados a buscar segurança. Estudar, conseguir um emprego público, trabalhar 30 anos, aposentar. Essa mentalidade funcionava há 50 anos. Hoje não funciona mais. A aposentadoria do INSS mal dá para sobreviver. A estabilidade do emprego público está acabando. O mundo mudou, mas a mentalidade não mudou. As pessoas continuam achando que investir é perigoso, que bolsa de valores é cassino, que só rico pode investir. Todas essas crenças são mentiras. Mentiras que te mantêm pobre. A verdade é que não investir é que é perigoso. Deixar dinheiro na poupança rendendo 6% ao ano, enquanto a inflação come 4,5%, significa que você está tendo retorno real de apenas 1,5%. Isso não é segurança. Isso é pobreza garantida. Enquanto isso, um investimento bem feito em ações de empresas sólidas historicamente rende, em média, 10 a 15% ao ano acima da inflação no longo prazo. Mas isso requer mudança de mentalidade. Requer aceitar volatilidade de curto prazo em troca de ganhos de longo prazo. Requer pensar diferente do brasileiro médio. Warren Buffett sempre foi contra a corrente. Quando todo mundo comprava, ele esperava. Quando todo mundo vendia, ele comprava. Ele pensava diferente, e é exatamente isso que você precisa fazer. Pensar diferente, agir diferente, ser diferente. O plano. Como sair da pobreza usando os princípios de Buffett. Então, depois de tudo isso, o que você faz? Como você aplica isso na prática?
Vou te dar um plano claro, passo a passo, adaptado para a realidade brasileira de 2025. Primeiro passo: elimine dívidas de alto custo. Se você tem dívida no cartão de crédito, no cheque especial e em empréstimo pessoal, essa é sua prioridade número 1. Negocie, renegocie, faça o que for preciso, mas elimine essas dívidas. Elas são um buraco negro sugando seu futuro. Segundo passo: construa uma reserva de emergência. 6 meses de despesas em um investimento líquido e seguro. Pode ser Tesouro Selic, pode ser CDB de liquidez diária. O importante é ter esse colchão antes de investir em qualquer coisa mais arrojada. Terceiro passo: comece a investir mesmo com pouco. Não espere ter 10 mil reais. Comece com 100 reais por mês. O importante é criar o hábito. Abra uma conta em uma corretora, escolha um fundo de índice barato e comece. Quarto passo: estude 1 hora por dia. Leia sobre empresas, sobre setores, sobre economia. Amplie seu círculo de competência. Quanto mais você souber, melhores decisões você vai tomar. Quinto passo: quando estiver pronto, comece a comprar ações individuais de empresas que você entende, que têm bons fundamentos e que estão sendo negociadas com margem de segurança. Não coloque tudo em uma empresa. Diversifique entre 8 a 12 empresas boas. Sexto passo, e talvez o mais importante, seja paciente. Não olhe sua carteira todo dia. Não se desespere com quedas. Pense em décadas, não em dias. Warren Buffett construiu riqueza ao longo de 80 anos. Você não vai ficar rico em 6 meses, mas em 10, 20, 30 anos. Absolutamente. A escolha que define seu futuro. No final das contas, tudo se resume a uma escolha. Você pode continuar fazendo o que sempre fez e continuar obtendo os mesmos resultados. Ou você pode mudar. Mudar sua mentalidade, mudar suas ações, mudar seu futuro. Warren Buffett não é especial. Ele não tem superpoderes. Ele não nasceu rico. Ele simplesmente entendeu princípios fundamentais e os aplicou consistentemente por toda a vida. E esses mesmos princípios estão disponíveis para você. Hoje. Agora. Gratuitamente. A diferença entre você rico e você pobre não é sorte, não é timing, não é inteligência. É decisão, é disciplina, é consistência, é a escolha de fazer diferente do que 95% das pessoas fazem. E essa escolha começa hoje. Não amanhã, não na semana que vem. Hoje, com os primeiros 100 reais que você investir, com a primeira hora que você estudar, com a primeira decisão consciente de viver abaixo das suas possibilidades e investir a diferença. O caminho está traçado, os princípios são claros, a oportunidade está na sua frente. A única questão que resta é: você vai aproveitar? Ou daqui 10 anos você vai estar no mesmo lugar assistindo outro vídeo, procurando outra solução mágica que não existe? Warren Buffett tem 94 anos. Ele ainda estuda, ainda aprende, ainda investe. Se ele pode continuar melhorando aos 94 anos, imagine o que você pode fazer começando hoje. O tempo é seu aliado mais poderoso. Use-o, porque cada dia que passa sem investir é um dia de compounding perdido para sempre. A verdade brutal é essa. Você não é rico ainda porque você não aplicou esses princípios, mas você pode ser rico no futuro se começar a aplicá-los agora. A escolha, como sempre, é sua. E aí, bateu a ficha? Entendeu por que você ainda não é rico? Não é porque você é burro. Não é porque não tem dinheiro. É porque você estava seguindo o caminho errado. Mas agora você conhece o caminho certo. Os princípios de Warren Buffett adaptados para a realidade brasileira, com números em reais, com exemplos que fazem sentido para você. Se esse vídeo abriu sua mente, se você realmente entendeu o poder dessas ideias, deixa aqui embaixo um like. Compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal porque toda semana eu trago conteúdo assim, direto, sem enrolação, focado em te fazer construir riqueza de verdade. E comenta aqui embaixo qual foi a sua maior lição desse vídeo. Foi o poder do compounding? A importância da margem de segurança? O perigo das dívidas?
Comenta também de qual cidade você está assistindo. Quero saber onde estão os futuros ricos do Brasil. Lembra, conhecimento sem ação é ilusão. Você pode ter assistido o melhor vídeo sobre finanças do mundo, mas se você não fizer nada, nada vai mudar. Então para de procrastinar. Abre aquela corretora. Faz aquele primeiro investimento. Começa hoje. Seu eu do futuro vai te agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, foco, disciplina e consistência. É assim que se constrói riqueza. Forte abraço.